Nós estamos de volta ao nosso enfoque regional, hoje trazendo mais uma vez aos estúdios da TV Prevê o Richard Simonetti ou Richard Simonetti. Quem preferir pode escutar aí a qualquer forma da fonética, ou traduzindo para o português ou de acordo com a pronúncia em inglês. Ou Simonetti, como ele também é conhecido e como era o seu nome de guerra do tempo do Banco do Brasil, né, Richard? Prazer em tê-lo aqui. Aliás, quanto tempo você foi funcionário do Banco do Brasil? 30 anos. 30 anos. E Richard, você não fica triste quando você ouve esses desmandos que envolveram tanto o Banco do Brasil como as outras instituições e principalmente esta corrupção que alastrou-se pelo país de forma que atacou em todos os setores, em todas as agremiações? Que coisa triste, não? Uma corrupção institucionalizada. Que coisa triste, não é? Mas o Banco do Brasil também é outro banco, né? Samuel, quando eu entrei no banco em 55, era o melhor emprego do Brasil. Né? Tanto é que todo jovem queria entrar no Banco do Brasil. Pagava muito bem, dava segurança, aposentadoria. Hoje é outra instituição, eu não entraria hoje. Né? Ele ficou mais um banco comercial, mas o interesse é em faturar mesmo. Né? E os funcionários é que acabam sofrendo. Né? Uma série de benefícios que existiam no meu tempo, hoje não tem mais. Né? Era impressionante. Eu me lembro algumas profissões e o banco, bancário do Banco do Brasil, do próprio Banco do Estado, era um privilégio. Era status. Muito pouco, era um status. Eu sou de uma geração que o chefe dos Correios na minha cidade era uma autoridade. Eu sou aqui de Pederneiras. O chefe da Companhia Paulista, da Estação de Estrada de Ferro, era uma autoridade. O diretor de escola era uma autoridade. Claro que continua até sendo, mas eu não sei se modernizou, se perdemos o respeito. O chefe do IBGE era uma autoridade, enfim, todos. Coletor federal, coletor estadual, eram pessoas representativas, de segmentos importantíssimos da coletividade. O diretor de escola, então, era venerando. Os professores eram respeitados no ensino público, no ensino privado. Na minha cidade, o ensino privado era desenvolvido pelas irmãs passionistas de um colégio tradicional. Enfim, tudo isso, eu acho que mudamos para pior, viu, Richard? Por enquanto, pelo menos, piorou bem, não? Piorou. Bom, nós convidamos mais uma vez, claro, eu faço isso porque estou aí me encaminhando para os 70 anos de idade. E tenho a alegria de ter aqui um octogenário, um pouquinho mais experiente do que eu, que é o Richard Simonetti, que vem contar para o telespectador sobre este novo livro, Uma Receita de Vida. E o Richard Simonetti está no seu livro de número 62, um trabalho extremamente importante para aquilo que ele faz pela doutrina espírita na sua divulgação. Ele não é um escritor que psicografa o seu livro. É um escritor que estuda, estudioso e que está se modernizando, se atualizando, está procurando extrair daquilo que conhece, daquilo que o privilégio que lhe foi dado para poder transferir para o público leitor tudo isso que ele sabe. Prazer em tê-lo aqui. Fale um pouquinho mais deste livro que você está lançando. A pessoa que toma conhecimento da existência do livro, Uma Receita de Vida, ela pode ficar curiosa, né? Que receita seria essa? Vou dizer que o livro é um livro de autoajuda, é um livro autoajuda espírita. Toda a orientação que nós passamos para o leitor tem origem no espiritismo. E a questão da receita de vida, Samuel, o livro enfoca o poder mental da criatura humana. Nós somos um dínamo psiquismo. Na medida em que nós pensamos, nós emitimos energia. Isso aí é uma coisa demonstrável. Hoje em dia há a possibilidade de você, até para comando de computador, hoje se ensaia a possibilidade do computador atender ao nosso pensamento. Você controlar o computador com o pensamento.
O que significa que quando você pensa, você está emitindo uma energia. E no Espiritismo estuda-se muito isso. Essa energia, ela pode ser boa ou má, pode ser suave ou pesada, pode ser luminosa ou trevosa, depende da natureza dos nossos sentimentos. Então, se você tem bons sentimentos, você tem uma boa vibração. Se você tem maus sentimentos, vibração deletéria. A receita de vida seria um apanhado de conhecimento espírita, procurando mostrar ao leitor que através de regrinhas muito simples nós podemos mobilizar a nossa mente apenas para pensar o bem, realizar o bem, praticar o bem. Essa seria a receita de vida, que eu não vou dizer quais são essas regrinhas, são 6 regrinhas que não são minhas, mas de uma senhora norte-americana que desenvolveu, ela passou por uma situação muito difícil na sua vida, uma perda de um noivo que faleceu num acidente, e ela, considerando a dificuldade que teria desde então para voltar à normalidade, ela orou, pediu a Deus que a inspirasse, e ela programou 6 regrinhas que atendem muito bem aquilo que o Espiritismo nos diz a respeito do assunto também. Só que, Samuel, eu não vou falar a respeito das regrinhas, porque senão ninguém vai comprar o livro, né? A pessoa vai ler o livro para ver quais são as regrinhas apresentadas. De qualquer forma, em síntese, o livro nos diz que nós emitimos energias ao pensar. E que se você quer ter uma vida boa, ter equilíbrio, desfrutar de alegria de viver, é preciso que você direcione a sua mente para temas otimistas, para realizações no campo do bem, da verdade. E quanto mais eu me empenhar no bem, mais bem eu estarei, porque estarei mobilizando os meus recursos criadores e se exprime através do pensamento no melhor sentido, não seria por aí. Alguns dos tópicos do seu livro, eu gostaria até que você fizesse um breve comentário, e alguns até muito diferenciados. Por exemplo, eu gostaria que você dissesse o que é que você apontou como o segredo da felicidade. Na verdade não há segredo nenhum, a doutrina espírita é muito clara ao nos dizer que nós seremos felizes na medida em que nós nos ajustarmos aos objetivos da existência humana. Então a felicidade estaria subordinada ao nosso empenho em fazer da vontade de Deus a nossa vontade. Então, quando você estiver cumprindo exatamente o que Deus espera de nós, você será feliz. Então no livro nós procuramos desenvolver o tema. Não há dúvida que, em síntese, a vontade de Deus está perfeitamente expressa nos ensinamentos de Jesus. Nós consideramos Jesus a maior figura da humanidade, que veio à Terra para nos dar uma orientação precisa quanto aos recursos que devemos mobilizar para sermos felizes. E nós poderíamos resumir também o Evangelho num simples enunciado de Jesus, quando ele fala que devemos fazer ao semelhante o bem que gostaríamos nos fosse feito. E se você viver assim, pensando sempre em fazer ao próximo o que quer para si, ou não fazer ao próximo o que não quer para si, você estará enquadrado nas leis divinas, cumprindo o que Deus espera de nós, estará sendo feliz. Bom, e eu posso confidenciar a você que, claro, passaram-se 2017 anos, mas eu tive o privilégio de ter uma forte emoção, por algumas vezes, até porque estive lá reiteradas vezes profissionalmente, na viagem que fiz a Belém, lá no Oriente Médio, e no local onde Cristo nasceu, eu tive o privilégio de visitar por algumas vezes. E também, já em Jerusalém, onde ele ressuscitou. Então, é um tipo da viagem que eu gostaria de fazer. Eu não tive ainda o prazer de pisar no mesmo solo onde Cristo pisou. Não só mas no local, né? Locais realmente há de ser uma emoção muito grande. Por vários lugares onde Cristo esteve com passagens e relatos bíblicos nos falam. Por exemplo, emocionei-me quando estive algumas vezes em Cafarnaum. Não vou retratar o aspecto histórico, mas alguns lugares por onde ele esteve, e em Nazaré também, é uma cidade que me encantou muito, onde esteve Jesus, sem contar, claro, Jerusalém, que é onde ele exatamente ressuscitou, e naquele local bem próximo do Muro das Lamentações, que é muito
cultuado pelos judeus e pelos ortodoxos que lá frequentam. É um momento muito íntimo de cada pessoa que cada um reage de uma certa forma. Mas você escreveu aqui, entre outras coisas, o contato com o céu. O que é isto? Nós procuramos no Espiritismo, à luz daquilo que a doutrina nos ensina, desenvolver justamente essa ideia de que o céu ou o inferno são estados de alma, são locais geográficos. Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós. E o inferno também, depende de como você pensa, de como você age. Então essa ideia de você estar no reino de Deus ou estar no céu, ela está subordinada ao nosso empenho em vivermos como verdadeiros cristãos, cumprindo aquilo que Deus espera de nós. Então você estará bem em qualquer situação que esteja vivendo na Terra. Há pessoas, por exemplo, que têm muita dificuldade para lidar com o sofrimento, com a dor, com a dificuldade. E então a pessoa nunca vai ser feliz, porque dificuldades, dores, sofrimentos são próprios de um planeta como a Terra. Nós sempre enfrentaremos isso. Eu não posso condicionar a minha felicidade ao fato de não estar sofrendo, ou de resolver os meus problemas, ou ter prosperidade material, ou ter saúde do corpo. E sempre nós estaremos às voltas com problemas dessa natureza. Então a realização do céu em nós, ou você estar no céu, não é você ter todos os seus desejos satisfeitos, e sim você satisfazer o que Deus espera de nós, procurando fazer o melhor. E por outro lado, ele também coloca algumas coisas teoricamente difíceis de entender, como deixando sarcófago. O que é que você pretende com isso? Na verdade, Samuel, essa expressão não é minha, não. Essa expressão é dessa senhora americana. Ela fez essa receita de vida. Não, ela é a tia Grace, que é o nome dela, que fez essa receita. E ela faz um comentário que eu acho bem compatível com aquilo que o Espiritismo nos ensina. Ela diz que nós temos que sair do sarcófago do egoísmo. Quer dizer, a pessoa que se fecha em si mesma é como se ela estivesse sepultada. Não é fechada em si, ela só pensa em termos de primeira pessoa do singular. Eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço. O eu acima de tudo. Então nós não podemos, nós temos que, a primeira medida para que possamos ser bons cristãos e merecemos a felicidade é mudar de pessoa na conjugação do verbo de nossas ações. Não eu quero, eu posso, primeira pessoa do singular. Mas nós queremos, nós podemos, nós fazemos. Isso acontece muito no casamento. O cidadão casa-se, mas ele quer permanecer solteiro no casamento. Eu quero, eu posso, eu faço, não vai dar certo. Ele tem que mudar de pessoa. Nós queremos, nós podemos, nós fazemos. Enquanto ele não aprender a pensar em conjunto, ele não terá a mínima possibilidade de ser feliz no casamento. Isso é elementar em qualquer princípio religioso. Posso fazer uma brincadeira nisso que você escreve? Só que você não poderia pregar isso em Belo Horizonte para a torcida do Atlético. Você sabe por quê? Porque lá eles adotam o seguinte slogan: eu acredito. Tem que passar para nós. Nós acreditamos. O que você quis dizer com agitar os neurônios? Agitar os neurônios é você usar o seu cérebro. Nós somos seres pensantes, somos dotados do poder criador, exprimimos na ação, mas em primeiro lugar nós temos o pensamento, temos a decisão que vai para a ação. Agitar os neurônios é nós nos preocuparmos em dar um disciplinamento para o nosso pensamento. Eu acho que isso daí é uma coisa muito importante, de que raras pessoas cogitam. Por exemplo, para você dar uma orientação ao seu próprio cérebro, para você ter uma diretriz, você precisa estudar, você precisa refletir, cultivar a meditação, coisa que o homem comum não faz, Samuel. Infelizmente, as pessoas são muito voltadas para o imediatismo terrestre, né? Na base do comer, dormir, vestir, trabalhar, procriar, divertir-se, sabe? A pessoa é muito voltada para esse imediatismo.
ela não tem reflexão, não tem vida interior. E daí fica difícil ser feliz assim. Você fica muito ao sabor das circunstâncias. Richard, onde é que podemos encontrar o seu livro? Claro, eu quero que você repita o que você sempre tem falado, onde é que eles são possíveis de ser adquiridos, até porque, para quem não sabe, o Richard Simonetti, ele faz os seus livros e toda a receita dos seus livros, elas são destinadas à instituição que ele faz parte, que é o SEAC. É isso? É, exatamente. Nós temos a editora, na verdade, a editora SEAC, que ela edita obras espíritas. Metade das minhas obras estão na editora SEAC, que ela faz a comercialização, a publicação, né? E o livro, por exemplo, Quem Tem Medo da Morte, que já vendeu mais de 250 mil exemplares, a receita vai todinha para a manutenção dos nossos serviços assistenciais. É uma norma, todos os autores que cedem os livros para a editora, cedem também os direitos autorais. Então isso é norma dentro do Espiritismo, a gente não viver da literatura. Eu, como já foi explicitado, sou funcionário aposentado do banco, a gente ganha o suficiente para viver, né? E os livros, a receita dos livros, ela vai todinha para o trabalho assistencial do centro. E eu copiei isso do Richard, porque um dos meus livros eu destinei toda a receita dele, claro que vendeu praticamente logo de cara para o Hospital de Agudos. E agora um próximo livro que eu estarei lançando vai com toda a receita para o Hospital de Pederneiras, até porque eu falo muito da minha vida naquela época. E o livro pode ser encontrado na Livraria Espírita, que fica ali perto da Cussi Júnior, na Virgílio Malta, né? Livraria Espírita, uma livraria grande ali, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E também na livraria do Centro Espírita Amor e Caridade. Nós temos muitos internautas no Brasil inteiro que nos assistem. Eventualmente quem esteja nos vendo em qualquer parte do Brasil, do planeta, como é que pode tentar comprar esse livro? Daí pode comprar diretamente da editora, né? Nós temos lá a nossa loja. Tem um site? Tem a loja virtual, que é Editora SEAC. Hoje é fácil, né? Se você pôr no Google, escreve lá Editora SEAC, Bauru, vai cair o endereço ali, vai entrar na nossa loja virtual, onde a pessoa de qualquer lugar do Brasil e eventualmente até do exterior poderá fazer a sua compra. Perfeito, então está aí. Este livro é uma receita de vida, que é o 62º livro do escritor espírita Richard Simonetti. Richard, você continua ainda bem vinculado às atividades do SEAC. Para quem não sabe sobre o que é o SEAC, aliás, eu estou pedindo para você trazer o Coronel Turini, que você me disse que hoje ele está presidindo o SEAC. É o presidente atual. O SEAC faz o quê? Para quem não sabe. O SEAC hoje é uma das maiores organizações filantrópicas do Brasil, né? Tirando a parte doutrinária, falando apenas da parte filantrópica, nós temos uma creche para 170 crianças, nós temos o albergue noturno, que está conosco desde 1951. O albergue hoje ele atende população de rua, atende drogados e atende migrantes, faz um trabalho muito bom ali perto da estação rodoviária. Durante muitos anos o albergue funcionou na própria instituição ali na Rua 7. Hoje está lá na rodoviária. Mas ele é mantido, desenvolvido em suas atividades pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Lógico que com a colaboração do poder público, particularmente da prefeitura. Fora isso, nós temos 6 núcleos de periferia que funcionam em vários bairros de Bauru, várias vilas, fazendo atendimento da população carente, em particular acompanhamento escolar para os adolescentes, atendimento das famílias. Então, Samuel, nós atendemos em média perto de 25 mil pessoas por ano. Somando todas as atividades assistenciais do centro, eu falei de algumas apenas, né? Nós temos o grupo Irmã Sheila, que atende hospitais, tem lá centenas de voluntários. Temos o grupo de atendimento de gestantes, nós entregamos perto de 600 enxovais por ano para gestantes e oferecemos a elas também cursos de puericultura. Enfim, o universo de atividade do centro é muito grande. Quem comparece, por exemplo, à sede para reuniões públicas não tem ideia do que o centro faz, né?
Um trabalho muito grande. O SEAC existe aqui em Bauru há quanto tempo, Simonetti? O SEAC vai completar 100 anos. Ele foi fundado em 1919. Então, daqui a 2 anos, nós estaremos completando um século de atividades aqui em Bauru. Beleza, hein? É uma entidade que realmente merece toda a nossa admiração, o nosso respeito e a nossa colaboração. Aliás, quem quiser colaborar, como é que pode fazer com o SEAC? Porque tem pessoas que sempre estão dispostas a comparecer a iniciativas que merecem ser ajudadas por várias entidades, entre os quais o SEAC. Nós temos aí um monte de instituições que merecem ser ajudadas e ter o respaldo da população. Não há dúvida, nós precisamos muito, principalmente agora, Samuel, eu acho que você deve estar sabendo que a nota fiscal paulista praticamente vai acabar. Era uma fonte de renda para o centro, tem sido até então uma verba razoável que a gente tem para atender às nossas necessidades, mas o governo fez uma modificação na nota fiscal paulista que simplesmente inviabilizou o trabalho das entidades. Infelizmente, a partir de setembro, praticamente esse serviço vai terminar. E nós estamos aí empenhando esforços no sentido de desenvolver outras atividades que possam substituir essa verba que a gente recebia através da nota fiscal paulista. E várias ideias estão em pauta, né, para serem desenvolvidas, mas aqueles que quiserem colaborar com a instituição, é uma pena. Se eu soubesse que você ia tocar no assunto, traria até o novo Banco do Brasil, né, o número da conta, eu não trouxe, não tenho de cabeça, mas a instituição funciona diuturnamente, manhã à tarde, à noite, até às 10 horas, lá na rua 7830, a pessoa quiser conhecer e adquirir livros, participar das nossas atividades e eventualmente fazer uma doação, tudo bem, será recebido de braços abertos. Você que pode, não se furte em dar o seu quinhão de colaboração para o SEAC, que realmente tem um trabalho sério, voltado para as pessoas que necessitam, para crianças, idosos, sem teto, sem residência, e com fome acima de tudo, que também serve alimentação, né? Também, não tem dúvida. Ô Richard, vamos falar um pouquinho da própria doutrina que norteia o seu trabalho. O Espiritismo, na sua concepção como um todo, é uma religião, é uma doutrina, é uma filosofia? Como você encara o Espiritismo? Kardec apresentou o Espiritismo num tríplice aspecto. Ele é uma filosofia, nos oferece uma visão bem objetiva da existência humana, dizendo de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos. E é lógico que as informações que o Espiritismo veicula são informações colhidas no mundo espiritual. Então, a partir de respostas dos espíritos às suas indagações, que Kardec compôs o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita. Então, todas as informações que o Espiritismo nos oferece a respeito da continuidade da vida física no mundo espiritual e das consequências do comportamento humano quando chegar a nossa hora, tudo isso não é especulativo, não é da cabeça de Kardec. Ele consultou os espíritos. Então, é uma filosofia existencial. Agora, você vai perguntar, mas como é que isso pode ser provado? Como é que vamos provar que essas informações estão corretas, não são fantasiosas? Daí entra o aspecto científico do Espiritismo. Se nós olharmos para trás, tivemos principalmente no terreno da metapsíquica, e Charles Richer, um trabalho muito grande que envolveu muitos cientistas no começo do século passado, que trouxeram uma contribuição maravilhosa a demonstrar a realidade do fenômeno mediúnico e da comunicação dos espíritos. O próprio Chico Xavier, a par de todo o maravilhoso trabalho que ele fez de orientação para a humanidade e de exemplos na prática do bem, do exercício do amor, Chico é o testemunho vivo da continuidade da vida física no mundo espiritual. Chico, com a sua mediunidade prodigiosa, ele recebeu milhares, eu estou falando milhares de manifestações de espíritos desencarnados, identificando-se pelo seu trejeito, pela sua maneira de ser, pelas lembranças e datas e nomes. É um negócio espantoso.
o alcance dessas manifestações, que, repito, não foram algumas. Nós temos hoje dezenas de livros de Chico reunindo essas mensagens, onde as famílias ficavam pasmas ao ver a riqueza de detalhes do desencarnado identificando-os. Então, Samuel, nós temos aí o segundo aspecto do Espiritismo, que é o aspecto científico. Quer dizer, tudo isso, principalmente o trabalho de Chico, ele é apresentado como uma comprovação científica de que a vida continua. Agora, como o Espiritismo fala em Deus, fala na alma humana, da continuidade da vida no mundo espiritual, as consequências do comportamento humano, o que nos espera quando desencarnarmos, é lógico que ele tem um aspecto religioso. Então ele é uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. Tríplice aspecto. O Simonetti falou sobre Chico Xavier. Talvez muitas pessoas não saibam quem foi Chico Xavier. Foi um médium espírita que a sua vida foi vivida na cidade de Uberaba, onde ele lá praticou as suas ações e psicografou, escreveu mediunicamente os seus livros ao longo praticamente dos seus 80 anos vividos naquela cidade do Triângulo Mineiro. Perto de 500 livros. Perto 500 de 500 é muito livro. E ele falou de Allan Kardec. Como é que era o nome em francês do Allan Kardec? E quem foi Allan Kardec que você citou aqui? Léon Hippolyte Denisard Rivail. Ele foi, na verdade, um professor pedagogo, muito conhecido, autor de várias obras de pedagogia, muito conhecido na época em Paris, né, quando Paris era a cidade-luz, em meados do século XIX. E foi a partir daí que Kardec, ou Léon Hippolyte, entrando em contato com um fenômeno mediúnico e constatando que aqueles fenômenos eram reais e o colocavam em contato com o mundo espiritual, a partir dali ele codificou a doutrina. Adotou um pseudônimo, Allan Kardec, na verdade o nome que ele tivera perto de 1000 anos antes, numa encarnação anterior, quando ele foi um druida. Então ele se apresenta para não misturar a condição de pedagogo com a condição de codificador da doutrina, é que ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Nós temos um telespectador pelo WhatsApp aqui, ele pergunta a você se ele gostaria de saber como poderemos ter certeza que temos algum karma com alguém. Se situações que estão acontecendo conosco é devido ao karma, porque pode não ser, eu acho. Aí é uma questão difícil, né? Não há dúvida de que a maior parte dos espíritos que reencarnam tem um projeto de vida. Ninguém vem aqui para a Terra, reencarna por acidente biológico. Não, nós somos um espírito, uma alma imortal, já vivíamos antes do berço. Vamos continuar a viver depois do túmulo. Então todos nós, o Samuel, você por exemplo, eu tenho certeza absoluta de que você veio já consciente de que na sua época haveria um extraordinário desenvolvimento dos recursos de informação, a informática, a TV que ia surgir. Você planejou vir trabalhar nesse campo, né? Não tenho dúvida nenhuma. Assim como eu não tenho dúvida nenhuma de que planejei trabalhar no campo espírita, tendo como apoio uma instituição como o Banco do Brasil, né, que me deu a segurança profissional. Enfim, todos nós temos alguma coisa para fazer aqui. Aliás, esse livro, essa senhora, que fez essas regrinhas, ela tinha uma expressão que eu acho sensacional, Samuel. Ela fala que nós precisamos orar pedindo a Deus que nos ajude a florescer onde nós fomos plantados. Né? É uma frase muito bonita. Quer dizer, você tem que florescer onde você foi plantado. E se você tem que florescer é porque você tem alguma coisa para fazer aqui na Terra. Todos nós temos. Agora, acredito que o telespectador fez uma pergunta relacionada com situações difíceis, né? Um casamento que às vezes não dá certo, né? Um filho que não vem, um filho que morre, determinadas situações que são constrangedoras e que muitas vezes provocam sofrimento. Nós podemos dizer que muitas vezes essas situações são processos kármicos mesmo, que você de repente veio para passar por determinada situação difícil, né? Agora, não há dúvida de que com o nosso comportamento nós podemos tornar aquela situação difícil mais tranquila ou podemos agravá-la.
E às vezes você veio para uma atividade que não deveria implicar em grandes sofrimentos e você acaba gerando sofrimento pelo seu comportamento. Tem muito casamento aí que não dá certo, não porque os cônjuges estão num processo kármico ali, que um não tolera o outro, mas não dão certo esses casamentos porque faltou às pessoas aquela disposição de ceder, né, de compreender, de fazer a mudança de pessoa no verbo das suas ações, da primeira pessoa do singular, eu quero, para a primeira do plural. Nós queremos, vai por aí. Então, há situações que efetivamente foram planejadas, mas há situações também que surgem a partir do nosso livre-arbítrio. De repente, você faz escolhas erradas. Né? Eu quero agradecer ao Richard Simonetti pela gentileza de vir mais uma vez apresentar uma das suas obras, o trabalho que ele faz na literatura, na doutrina espírita, e a TV Prevê, como a televisão educativa, orgulha-se em poder entrevistá-lo. Estaremos aguardando você numa próxima oportunidade. Obrigado, Samuel. Até a próxima. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional desta sexta-feira. Aos que nos acompanharam nos seus diversos horários alternativos, os nossos agradecimentos. Temos um novo encontro com você na próxima segunda-feira, nos diversos e variados horários. É um trabalho jornalístico que fazemos para por esta região aqui no centro-oeste do estado de São Paulo. A todos um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.